Olá, gente, boa noite. As pessoas não estavam me escutando, estavam problemas no ruído. Espero que estejam me escutando melhor. Para quem não conhece ainda, aqui é o Projeto Papo de Psis. Né? Hoje teremos uma live com um convidado muito especial, que é o Rafael Barreiros. Está entrando já já para falar um pouquinho sobre a sua experiência com a palhaçaria. Já já Rafael está entrando conosco. Esse mês está muito especial no Papo de Psis. A gente tem várias programações muito bacanas. Vamos participar conosco essa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a gente poder ter essa experiência tão bacana aqui essa noite. Teremos uma programação completa, né? Iniciamos o mês com a live sobre as máscaras sociais, eu com a psicóloga Adriana Pinheiro. Hoje teremos o psicólogo Rafael Barreiros e no próximo e último encontro desse mês teremos como convidado o psicólogo Rubens, que vai falar um pouquinho também sobre o início do ano, sobre a questão dos projetos para o futuro. Rafael, seja bem-vindo. A gente estava com um probleminha em relação ao som, eu espero que esteja melhor. Como é que tá o som agora, Rafael? Ele não está conseguindo participar, mas eu vou tentar aqui novamente. Olá, Rafa, agora tá melhor? Agora sim, agora tá. Mudar, ó. Tava tendo com algum chiado, era? Tava... Exato, tava dando como se fosse uma estáticazinha, uma interferência. Ah, entendi, tá certo. Tô começando a achar que o problema é entre a tela e aqui a cadeira, mas tudo bem, mas deu certo. Seja bem-vindo aí, Rafa. Como é que você está? Obrigado, tô muito bem. Nessa preparação para o carnaval, Eita, depois de 3 anos. realmente. Eu tô lembrando agora. Ontem um repórter estava entrevistando um jovem no carnaval. E aí, como é que tá essa experiência, né? 2 anos sem carnaval, como é que você está se sentindo? Aí ele, o que é que você acha do carnaval? Ele, não, sensacional, todo ano é igual, é sempre a mesma coisa. E o repórter ficou com a cara no chão, né? Mas assim, na verdade, não é sempre a mesma coisa, né? A gente teve essa falta aí, principalmente quem vivencia e aproveita, né? Fez bastante falta aí esse período que a gente teve que se afastar das atividades carnavalescas, né? Mas estamos de volta. Sim, e principalmente quem é pernambucano, que tem uma festividade que toma o estado inteiro, cada uma região com uma expressão distinta, e o nosso carnaval, pelo menos aqui na capital, tem uma característica muito grande, né, das pessoas saírem nas ruas fantasiadas e tudo isso. E aí vira esse grande momento, né, de protagonismo de várias pessoas com suas fantasias, assumindo papéis e brincando com isso. A gente começou a primeira live do mês, a gente falou um pouquinho sobre essas máscaras, sobre essa possibilidade da gente se experimentar, né? Viver outras experiências também através do carnaval, né? Que tem esse lado positivo também. A gente falou também sobre os perigos, mas aí realmente é muito bacana a gente refletir sobre esse carnaval tem um impacto tão grande na gente, né? E aí dentro dessa ideia a gente pensou nessa figura tão importante, que é a figura do palhaço também, né? Eu tinha feito uma grande apresentação, né? Acabou que não estava Ah, pegando bem, aí eu fiz agora uma breve apresentação, mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas lhe conhecerem um pouquinho e ok. conhecerem um pouco do seu trabalho. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Barreiros. A maioria das pessoas também me conhecem mais pelo meu apelido, que é Gentileza. É um nome que eu ganhei no meio da estrada, né, na jornada. E normalmente dentro do espaço da palhaçaria, eu me apresento como Gentileza, porque eu tive a honra de ser presenteado com um grandíssimo homônimo, né, que também é palhaço, e que também é Rafael, e que também é Barreiros, que é o palhaço Alípio. E a gente, inclusive, teve a oportunidade durante a pandemia de fazer esse encontro nosso que foi tão sonhado, né? Pelo menos no formato de uma live, de dois palhaços com o mesmo nome, com o mesmo ofício. E
e foi muito curioso isso. Eu trabalho com palhaçaria desde 2000, né? Então já estou denunciando um pouquinho a minha idade. É, Sou graduado do curso de Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalhei durante muito tempo e ainda trabalho com improvisação teatral. Dediquei boa parte do meu tempo profissional com projetos de palhaço-terapia, né, dentro de cursos da área da saúde. Só nesse campo já fazem aproximadamente 17 anos de trabalho já aqui na região metropolitana, do Recife. E construímos uma jornada em torno disso e das discussões de humanização e saúde com a palhaçaria. Sou diretor artístico da companhia Sigare, de teatro e circo lá de Aracaju. Já dirigi algumas companhias também aqui em Recife. Fui diretor artístico do Circo da Trindade por 7 anos. Nessa jornada com eles eu construí 10 espetáculos. E também fui diretor artístico da CIO Mínimo, também de Aracaju, por 6 anos, e construímos 3 espetáculos durante essa jornada. E agora estou num momento muito especial, porque estou realizando o sonho, talvez, de quase todos os artistas cênicos, que é o sonho de ter seu próprio espaço, né? A gente, nos últimos anos, inclusive no meio da pandemia, a gente montou um espaço que estamos abrindo as portas aos poucos, chamado Casa do Farol. Fica exatamente nesse coraçãozinho da folia. A gente fica aqui em Olinda, pertinho do sítio histórico, né? Mais ou menos na altura da Praça Dantas Barreto, na Rua do Farol. E é aqui que vem sendo o grande laboratório de muita coisa, onde a gente vem construindo agora nosso ritmo, um espaço com a nossa cara, com a possibilidade de ser um centro de referência para essa nossa discussão em relação a esse diálogo da palhaçaria e da saúde, né? E nos últimos 3 anos me formei como psicólogo e estou em processo de fechamento da especialização em Gestalt terapia. Bem, acho que me apresentei. Pode respirar agora. É muita pauta aí, viu? Se pudesse, a gente podia aproveitar cada caminho desse que você trilhou, a gente podia falar bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Inclusive, deixa eu aproveitar e deixar um abraço para 2 pessoas que estão aqui, né? Que é a Verônica, que também me acompanha nessa jornada com o trabalho nosso de palhaçaria, junto a um projeto de odontologia, o único projeto de odontologia a qual eu trabalho, que é a Oficina do Sorriso, que acontece junto à Faculdade de Odontologia de Pernambuco, pela UPE. E a Thaisa, né, que esteve junto comigo também quando a gente estava montando o projeto lá em Garanhuns, na Faculdade de Medicina de lá. É muito carinho aí espalhado. Pois é, E foi meu professor também, viu? Meu messier, na verdade, né? eu ainda espero o seu retorno, porque quando você fez a formação, acabou acontecendo num momento em que a gente teve bastante dificuldade com o espaço e logo a gente teve que fazer muitas adequações na formação. Eu ainda espero o seu retorno, né, para a gente poder Tá certo. revisitar agora nas condições a qual a gente vem construindo aqui na Muito casa. bacana. Com certeza, conhecer um pouquinho desse novo lar. Até Parabéns aí. porque faz um bom tempo, né? Faz um bom tempo que aconteceu sua formação. Acho que Faz. faz mais de 6 anos, por aí. Vai fazer quase Faz, 10, eu acho. faz. A gente Eu percebe que circulei, está ficando meio velho quando começa a contar as coisas por anos, né? é,
eu circulei em outras oficinas, né? E assim, Sim. eu até nem cheguei a falar isso no início, assim, algumas pessoas no Cuidado Seu falam mais do que no papo, né? Mas assim, é um tema muito querido para mim, a gente poder falar sobre psicologia e palhaçaria, né? Porque assim, a minha primeira experiência, né, eu estava na ONG Sonho Acordado, e aí a gente teve a oportunidade, dentro de um projeto que ia ser instaurado, da gente fazer essa formação para a gente poder colocar em prática. Era um projeto que aconteceria nos hospitais, que infelizmente não foi Uhum. viável, né, naquele período. Mas a gente, eu tive a oportunidade de conhecer, meus coordenadores, né, proporcionaram o momento com o Rafael. E depois eu circulei em outros espaços com outras oficinas de palhaçaria. E foi muito bacana essas experiências que eu pude ter também, né? Cheguei a conhecer aquele palhaço, eu O esqueci. Rodrigo Teve o Rodrigo Bastos, Bar, né? Teve oficina com o Bruno Bruno também, Severo. Bruno Severo, e outros espaços mais curtinhos que a gente vivenciou, e aí acabou que eu percebi também essa relação da psicologia e palhaçaria, né? Mas hoje, assim, eu não estou para falar de mim, né? Mas, Ok. assim, esse é o tema que me interessou e que me faz, assim, querer tanto que outras pessoas possam ter acesso a isso, né? Falar sobre isso é um tema muito importante. Não, eu não sou a única psicóloga, né? Assim como o Rafael, que percebe essa relação da psicologia com a palhaçaria, né? Mas, assim, eu acho que talvez sejamos pessoas que a gente quer realmente colocar para frente, a gente quer falar sobre isso, né? Talvez o que haja em comum é isso, né? Mas assim, o estudo existe já, mesmo que pequeno, né? Nem todo mundo percebe essas relações, mas a gente percebe. E aí é por isso que a gente quer dar espaço para isso. Então é muito E importante você estar é trazendo bem isso. curioso isso que você está trazendo, Renata, porque cada vez mais eu ando observando crescendo e ganhando força, né? É, dentro da Gestalt terapia tem vários nomes que eu posso estar trazendo, né? O William do Ceará, tem o próprio Rodrigo Bastos, que produziu um livro, eu acho que com o mestrado dele, mas que recentemente eu vi numa das publicações daquela série de de estudos sobre Gestalt terapia que a Fukumitsu organiza, ele tem um capítulo, né, e aí ele já falando da proposta dele de clown terapêutico, e eu acho bem curiosa a perspectiva a qual ele traz. Embora eu não me auto-intitule um clown terapêutico, porque eu vejo que o processo dele está em outro lugar, eu acho que a palhaçaria a qual eu trabalho, ela pode gerar efeitos terapêuticos, mas acho que quanto estudo, o nosso estudo, ele ainda não tem a robustez para a gente poder trazer dentro de uma perspectiva de uma terapêutica palhacística, né? Embora tenha grupos muito sérios que desenvolvem trabalhos em torno disso, o próprio trabalho dos Doutores da Alegria é um trabalho muito respeitoso em relação a esse diálogo, né? E aí, inclusive, a gente tem a figura da Morgana Massetti como psicóloga do programa, que ajudou a produzir os primeiros livros deles, falando sobre isso, né? Então, a gente vem numa construção bem interessante dentro desse processo, né? Em Minas Gerais, a gente tem a figura da Ana Vu como educadora que vem também falando bastante da palhaçaria dentro desse espaço de cuidado, não do cuidado psi, mas dentro desse diálogo da arte nos hospitais. Então tem muita gente meio que trazendo isso como demanda, né? Eu confesso que para mim é um tema que eu ainda tento tratá-lo com bastante cuidado, porque eu vejo que descobriu-se ao longo dos últimos anos um espaço de muita potência do palhaço nas relações, né? Por exemplo, hoje a gente consegue, quanto palhaço, chegar em lugares que a gente achava que nunca seria possível, né? O palhaço está acostumado sempre a estar muito à margem dos espaços sociais, e hoje imaginar, por exemplo, a gente falando do tropeço, falando da palhaçaria
em lugares como empresas, né, como grandes capacitações desse novo modelo empresarial, ou, por exemplo, a compreensão do trabalho do palhaço dentro da educação, ajudando, né, nas relações pedagógicas. Então, hoje a gente ocupa, a partir do lugar do Nariz Vermelho, muitos espaços, mas crescer em pouco tempo tem seus ônus e seus bônus, né? E os nossos ônus é que, às vezes, caímos em lugares superficiais, caímos em armadilhas de repetições, de bordões, no lugar de fato, né, questionamentos um pouquinho mais profundos. Então, muitas vezes, eu confesso que eu sou bem crítico e fico muito atento à dinâmica da minha produção. Mas eu acho que é muito importante a gente ocupar esses lugares, né, pela perspectiva de a gente entra no mar pela beira, né? Então, é do raso que a gente vai chegar ao profundo. Então, é importante que alguns espaços vá trazer uma discussão um pouco mais superficial, mas é importante a gente entender que o tema tem mais profundidade, né? Por exemplo, eu hoje, quando eu levo as questões de diálogo da palhaçaria dentro do espaço da saúde, eu resgato uma discussão que, inclusive, a Morgana Massetti trazia no começo das publicações dela, mas que às vezes fica perdido, né, no exercício da prática, que é essa ideia do palhaço não como um analgésico, né? E assumir-se nesse lugar como brincante. Eu acho que, inclusive, às vezes, o meu trabalho permite esse questionamento um pouco mais crítico pelo fato de estar não no espaço do voluntariado, mas sim no espaço da formação de profissionais da área da saúde. Que aí a gente começa a perceber que falar da vida, falar do cuidado é um pouco mais delicado, um pouco mais profundo do que algumas coisas que são de bordões, são de jargões, que, por exemplo, quem está no exercício do voluntariado talvez não precise se questionar disso, né? Mas que no nosso caso o questionamento é necessário. Um deles é sobre essa relação do riso, né? Por exemplo, nossa missão quando vai atuar no hospital não é fazer o outro rir. Né? O riso será a consequência da relação, assim como as lágrimas também. E entender isso é falar de cuidado. E tudo isso por uma necessidade de entender que o riso, quando a gente fala dele, está no campo da expressão. Né? E quando a gente entende a dinâmica complexa que o hospital possui, às vezes querer fazer com que o outro ria possa ser tão violento quanto agredi-lo, sabe? Porque às vezes não se comunica com o momento que esse outro está vivenciando e leva ele a lugares de bastante sofrimento, inclusive lugares de desautorizar a experiência dele vivenciar o sofrimento dele ou dela. Né? Então, de certa forma, a experiência da palhaçaria, desse lugar de tropeço, desse lugar de dor, né, que o palhaço vivencia em sua essência, em seu arquétipo, né, e a experiência que é vivida dentro do hospital tem uma comunicação muito íntima quanto o movimento existencial, né? O palhaço é aquele que cai e as pessoas no hospital se sentem na queda. E propiciar esse encontro é muito importante. E entender que, às vezes,
esse lugar de encontros de fragilidade já é criar um campo favorável ao cuidado. Né? E entender que às vezes esse outro lugar do vou fazer o outro rir, pode nos levar a um lugar meio prepotente, meio vaidoso a partir do refinamento da nossa arte, né? Nossa, fiz algo e ele riu, esse é o sucesso da minha prática. E não, e cada vez mais eu me convenço que não que a gente negue o riso, muito pelo contrário, mas é quase como quem deixa ele florescer se necessário. Se não necessário, tá tudo bem. Entender que o absurdo cômico, né, da palhaçaria já está na ruptura do paradigma posto, na ruptura do que se concebe em relação a ser hospital. Né? É tal qual, por exemplo, sei lá, é bem disruptivo eu me imaginar entrando nos correios e de repente eu ver alguém com a cabeça de laúça. Isso, né, me soa como um absurdo. Me dá um choque quando eu vejo. Eu não esperava isso. Né? E no hospital, de forma bem sutil, já acontece isso quando a gente entra lá como palhaço, como palhaça. E aí, às vezes, esse lugar do forçar a mão ao riso, né, faz com que eu olhe muito mais o fim do que o meio, do que a jornada. Então, nesse ponto, atuar durante tanto tempo nesse contexto me fez encontrar uma palhaçaria de um lugar muito mais sensível em relação a como eu apresento o meu material cômico. É um lugar um pouquinho mais despretensioso, é um lugar um pouquinho mais sem cartas na manga, e é um lugar a qual hoje eu levo para o consultório também. Por exemplo, a escolha da Gestalt terapia, para mim, fala desse lugar. De um lugar a qual eu entro no setting e me permito entrar em contato. E não um lugar a qual eu esteja na ideia de, eu sei mais que o outro, nossa, como eu sou o grande investigador da psique humana. Não. Me perceber, inclusive, nesse lugar tolo, nesse lugar do não saber do outro mais do que o outro, permite, inclusive, construir uma relação autêntica nessa experiência de contato. Enfim, é isso. A gente tava escutando tudo, tá, Rafa? É porque Oi? realmente tive uma oscilação só um pouquinho no carregamento. Tu me ouve? Ouço sim. Precisei só ajeitar aqui a questão do carregamento, mas Tá. assim, estava te ouvindo muito bem. Eu acho que a Gestalt, ela possibilita muitas ferramentas realmente artísticas, né, que a gente possa utilizar nesse processo, mas com bastante sensibilidade, né? Acho bem legal você trazer dessa forma, né? Hoje eu estava com um grupo de supervisionandos em Gestalt terapia, inclusive, e falando justamente sobre isso, nessa questão da potência dos encontros, da gente estar inteiramente ali, né? Da gente não vir com reservas, e eu acho que isso, o palhaço, ele pode nos ensinar muito, favorecer muito esse momento do desnudamento. Você falou aí, às vezes a gente entra muito numa perspectiva, você usou outra expressão, mas assim, eu poderia usar talvez a de arrogância, né, de você, eu sei mais, eu tô aqui para mostrar que você não sabe nada, por isso que você tá aí triste, desanimado, sem energia, mas não é assim, né, e eu acho que isso realmente pode nos ensinar muito. Quando eu, em algumas ocasiões que eu tentei, né, e trouxe a reflexão da palhaçaria para a psicologia, é muito nessa perspectiva realmente da potência do encontro, da provocação, do questionamento, né, e de a gente realmente não... Inclusive a escolha dessa música, né, a música Los Hermanos, deixa eu brincar de ser feliz, a escolha da música Los Hermanos, meu marido até brinca comigo, que eu gosto de todas as bandas no estilo parecido com Los Hermanos, menos Los Hermanos. Mas é porque, e eu digo a ele que eu acho Los Hermanos muito, muito triste, me passa muita tristeza as músicas.
E, e isso, não sei, tem outras músicas que são tristes que eu gosto, mas de outras bandas, mas Los Hermanos especificamente traz uma mensagem pesada para mim. E é uma música que fala de alegria, fala de carnaval, brinca, né? Só que traz esse tom meio triste, né? Então, assim, eu acho que brinca um pouco com essa ideia do palhaço também. Talvez seja uma ferramenta metafórica, né? É Para que porque a gente. tem uma O coisa bem palhaço não precisa curiosa. estar feliz o tempo todo, estar rindo o tempo todo, né? Mas é importante que ele é um provocador de sentir. Trazendo, assim, pegando a licença poética, e eu compreendo dessa forma, né? É um provocador de sentir. E que pode também não gerar sentir nenhum, né? Também, para que se não fizer sentido para a pessoa ali. É, Mas pode falar. é porque tem uma coisa bem curiosa que é o seguinte, assim, essencialmente, se a gente observar, né, o palhaço ele vivencia constantemente e cotidianamente o trágico. Ele está ali para denunciar o trágico. É, ele vivencia tanto o trágico que ele cruza a fronteira tênue entre o trágico e acaba virando cômico. Mas o que nasce do movimento dele é a tragédia. É o desejo frustrado. É, nossa, eu quero tomar aquele suco maravilhoso, preparo ele com todo o requinte, enfeito ele e tal lá, e quando eu vou botar na mesa, eu derrubo, sabe? É a minha frustração do desejo, né? E ainda tenho que tentar mostrar que nada aconteceu para não ser julgado, e aí eu começo a tentar limpar aquilo, e aquilo se evidencia mais. É o trágico, né? Entender que muitas vezes a gente, e que é um lugar estereotipado da palhaçaria, esse lugar do excesso de um sorriso artificial. Né? O palhaço ele tropeça para o outro rir. O riso às vezes não é dele. Às vezes, inclusive, o palhaço ele vai chorar. E na palhaçaria, inclusive, tem um equipamento próprio para isso. Né? Um equipamento da palhaçaria chamado chorão, que faz com que o palhaço chore não em lágrimas que escorrem, mas esguichando água. Né? Então, assim, o palhaço ele pega as suas dores e bota no centro do picadeiro. E o riso é do outro. Né? É bem curioso isso, porque, por exemplo, a gente vai ver várias figuras brincarem com isso. Né? Por exemplo, tem um palhaço, acho que ele é espanhol, o Charles River, considerado um dos maiores palhaços de sua época. E o Charles River, uma das coisas que marcava a atuação dele como palhaço era o choro. Né? E ele chorava em cena e as pessoas riam tanto, e uma vez perguntaram para ele como surgiu esse choro. E aí ele traz essa coisa do ter visto o filho dele chorando quanto bebê e dá aquele desespero e ele chorou junto e nisso ele trouxe para a cena, sabe? É entender que o palhaço dentro do universo das, se eu for falar quanto figura, é diferente do herói da tragédia. O palhaço não se mostra valoroso, ele só assume. É por isso que o nariz dele é que não são virtuosos. Vergonha, pancada, guinha que nasceu na hora errada. Ou seja, há um monte resfriado, né? Há um monte de situações que a gente, de alguma forma, se reconhece nesse lugar e que a gente tenta esconder, e o palhaço também vai tentar esconder, só que ele não consegue. Ele está no centro da cena. Se ele pudesse, ele escondia. A tentativa de esconderijo dele, muitas vezes, é a tentativa infantil de se esconder. É eu
fazer isso aqui, né? Tô escondido, só que eu tô na frente de vocês. Ou seja, quanto mais eu me escondo aqui para ver se o outro tá me percebendo, menos escondido eu tô. Então, é importante ir percebendo isso, né? Há um imaginário, às vezes, que as pessoas constroem, e que é um imaginário que, inclusive, ele se fortalece não no circo, ele se fortalece a partir do surgimento do palhaço televisivo, né? Onde se cria o palhaço quanto produto e se cristaliza a figura do palhaço quanto figura comercial. Porque originalmente a figura do palhaço não foi feita nem para ser para criança, foi para ser feito para o humano. Então, assim, se você for ver, né, as cenas de palhaço nos circos, a cena de palhaço nos filmes, você vai ver que não tem essa narrativa infantilizada, até porque a própria narrativa infantilizada ela é fabricada. O que hoje a gente chama de infantil e tal, né, tem uma manipulação gigante feito que no caso, né, o maior meio que acabou trazendo referências para isso no nosso imaginário mais contemporâneo acaba sendo as produções do Walt Disney, mas que se a gente for observar, a própria vida infantil ela tem outras referências, né? Se a gente pegar, inclusive, os contos que eram contados originalmente para as crianças, não tem nada a ver com o processo de um adocicamento que trouxe para esse lugar, né? Se você for, por exemplo, ver as manifestações de teatro de bonecos da tradição popular, você vai ver que não foi feito para criança, foi feito para a comunidade. As crianças assistem e se divertem. E aí entender esse lugar também a gente atualizar isso, atualizar essa relação, por exemplo, do que a gente está chamando de felicidade, de tristeza, porque às vezes a gente encontra demandas em que a expressão fala uma coisa, mas o sentimento é outra. E que as pessoas não encontram um lugar para poder trazer a coerência de sua expressão com o que elas estão sentindo. Isso, inclusive, é uma demanda muito recorrente, é por isso até que as pessoas procuram o atendimento clínico. Não encontrei no mundo lá fora nenhum lugar que eu pudesse trazer isso, eu trouxe para cá. Então é muito perigoso esse lugar, às vezes, desse nosso desenho da felicidade social, né? E aí, por exemplo, é bem interessante porque numa sociedade tão instagramável, né, a gente às vezes esquece que a vida real é de outra forma. E longe de mim dizer como é a vida real, porque eu só sei da minha, de como eu vivo a realidade. Mas é importante entender que cada sujeito também vive a sua. E essa pasteurização é só uma fantasia. E que tá tudo bem se ela segue só no caminho da arte. Porque a arte é o lugar da gente fantasiar mesmo. Mas se eu acho que eu posso perseguir isso tão intensamente na minha vida, corre o risco de eu perder a noção de uma vida que vai ter movimento, de uma felicidade que vai ter tristeza. Por exemplo, algo não deixa de ser feliz só porque a gente chora. Inclusive, existem experiências estéticas que vão ser tristes e felizes ao mesmo tempo.
se a gente for pensar, na felicidade a ponto, numa perspectiva um pouquinho mais estética, de ser aquilo que apraz, aquilo que me realiza de alguma forma naquele contato. Por exemplo, ver o quadro Guernica é de uma tristeza gigante, pelo que ele comunica, pela imagem dele, né, pela história de tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, visitar aquilo é uma experiência estética também de muita beleza. Eu trago até uma experiência pessoal, assim. Tem um filme maravilhoso chamado O Pianista, né? Ganhou até uns Oscars há muitos anos atrás. E todas as vezes, absolutamente todas as vezes que eu assisto esse filme, eu me emociono muito. Choro muito. Acho a história muito triste. Mas entrar em contato com aquela tristeza daquela experiência não me faz mal. Faz com que eu entre em contato com a experiência humana. Faz com que eu veja aquilo triste, mas lindo. É triste, mas aquilo de alguma forma me cria um encantamento naquilo. Que me faz, inclusive, voltar àquela experiência diversas vezes. Então, entender que é possível entrar em contato com o brincar de ser feliz do Los Hermanos, pensando que ser feliz é essa eterna brincadeira. E aí, dentro de uma perspectiva até, vou trazer até a perspectiva gestáltica, que traz esse estado de awareness como um movimento, essa relação nossa como organismo também como movimento. E não como o equilíbrio a partir de um lugar cristalizado, estático, sabe, de uma pirâmide que a qual eu cheguei, de sentimentos e realização. Não. Eu vou estar. E aí, falar da ideia de brincar, de ser feliz, é entender que quando eu brinco eu caio, quando eu brinco eu sinto medo, quando eu brinco eu grito, quando eu brinco eu vivo um monte de coisas. Quando eu brinco eu também me vingo, boto para fora o que eu não posso botar em alguns contextos. Quando eu brinco, eu experimento o mundo. É muito legal essa expressão, se eu não me engano, ela é do Winnicott. E é isso. É entender que, inclusive, é necessário até a gente pensar nesses ícones que a gente, de alguma forma, vai elegendo dentro da nossa construção de imaginário, mas situando eles dentro de suas experiências. Por exemplo, é muito curioso que vira e mexe quando a gente vai fazendo algumas escutas, chega algumas demandas das relações das nossas ambições de amor, né? Do o que eu imagino de uma relação. E cada vez mais eu me convenço que o nosso referencial é muito do romantismo segunda fase. E muitas vezes a gente esquece disso, a gente não prestou bem atenção nas aulas de literatura. Porque se a gente tivesse prestado atenção, a gente ia perceber que, opa, esse modelo, de fato, ele nasce meio natimorto. Porque era um modelo extremamente idealizado, né, onde havia uma musa mega distante, de relações que eram bonitas em sua forma, mas que dialogavam pouco com a vida que acontece. Assim como, por exemplo, nossos arquétipos aí de amor romântico, o Tristão e Isolda, o Romeu e Julieta, essa história assim, sonho de uma noite de verão, sabe? Encontrei esse amor avassalador. É tão maluco que a gente esquece o próprio contexto onde acontece o Romeu e Julieta. A gente esquece que a temporalidade do Romeu e Julieta, ela acontece
num intervalo de, no máximo, uma semana. Eu, no começo do curso de artes cênicas, tive uma aula maravilhosa com um professor a qual eu admiro muitíssimo, chamado Paulo Michelotto. Inclusive, um beijo para o Paulo, né, e para todo mundo que faz a de improviso gangue. E o Paulo foi uma das primeiras pessoas que me provocou em relação a isso. O Paulo chegou e disse assim, ó, o povo acha que o Romeu e Julieta fala de romance. E o Romeu e Julieta fala de juventude. Porque só um adolescente para amar em uma semana e morrer. A vida, né, como ela se manifesta todo dia, ela traz um pouco mais de materialidade. Ela traz um pouco mais de desafios. O Felizes para Sempre é porque a história parou ali. Tem mais elementos, tem mais obstáculos. E com o passar do tempo, a gente de alguma forma vai percebendo que esse tropeço faz parte. Por exemplo, você é mãe agora, né, Renata? É entender que, poxa, é um mega desafio, né? A criança chora, às vezes eu não sei o que fazer, às vezes dá um desespero gigante, né, nessa experiência. Mas, ao mesmo tempo, é saber que é isso que também configura essa experiência. Se não quiser ter isso, esse sujeito não existe. Ou seja, está num pacote completo. Assim como, recentemente, eu vivenciei uma experiência muito forte, que foi a experiência de despedida de meu pai. Né? E havia uma coisa de muita beleza naquela caminhada de partida, porque para mim, para meus irmãos, bateu um grande entendimento. O entendimento de a gente só não vai viver isso se a gente morrer antes. Esse é o preço. Ou se eles morrerem bem antes. Senão a gente vai vivenciar isso. Isso faz parte de um movimento da nossa natureza. No fundo, o palhaço quando tropeça, ele lembra todo mundo que a gente cai. E isso, dentro do contexto do circo, é fundamental. Porque todos os outros artistas se mostram como super. Ter alguém que cai lembra a gente o lugar da gente, quanto humanos. Senão corre o risco da gente sair do circo achando que também somos supers. O lugar hoje da palhaçaria em empresas, em escolas, vem lembrando as pessoas um pouquinho disso. Lembrando que, ó, esse lugar da produtividade que vocês aprenderam, a gente vai ter que reaprender. Porque hoje, esse super produtivo, a inteligência artificial e o robô já faz. A gente quer outra coisa. É entender que, na educação, esse lugar do hiper sabichão, o Google já faz. A gente precisa de outra coisa. A gente precisa de alguém que não vá decorar as datas e as tabuadas, mas de alguém que tente entender o porquê que essas coisas existem. E é essa curiosidade que, às vezes, ser palhaço instiga. Porque para eu me colocar aqui e brincar com um mundo que aparece, eu tenho que me permitir entrar em contato com ele à luz da minha ignorância desse mundo. Porque se eu olho isso daqui e penso que é um mouse só por causa de sua forma e dos significados que eu tenho, eu nunca vou conseguir falar disso como um radiotransmissor ou transformar isso em um aparelho celular ou transformar isso em uma máquina fotográfica
ou cuidar disso como um bichinho de estimação. Entender que essa forma ela existe, mas existe um mundo polissêmico em torno do brincar com ela, faz com que isso seja muito mais maleável. E aí, para mim, dentro da experiência clínica de cuidado, como psicólogo, entender essa relação polissêmica me atualiza sempre muito na ideia de que não são minhas verdades. Virou, mexeu, eu encontro um cliente né. Cliente né é aquele cliente que vai estar falando a coisa e depois vai tentar confirmar com você, assim, vai fazer um né? E é tão delicioso terapeuticamente eu poder me atualizar na ideia de dizer assim, sei lá. Porque isso faz com que eu perceba qual é o meu lugar. Porque é tão tentador também não botar o óculos do Freud e dizer, bem, talvez sim, talvez não, e florear o maracá. É tão doido poder pensar nesse lugar, inclusive, da clínica gestáltica, que nasce de um monte de cara maluco, artista, que queria romper com muitos paradigmas, que criam um espaço terapêutico com uma abertura para diversas experimentações, mesclando diversas linguagens. E para mim me chocou, quanto psicólogo, quando eu vi que se eu não me atentasse, eu ia estar seguindo a boiada de terninho nos trade centers, reproduzindo uma forma cristalizada e achando que talvez não houvesse outras formas. O problema não é eu estar nessa forma. O problema é quando eu acho que só existe essa forma. Enfim, acho que eu falo mais que o homem da cobra. Eu tô um pouco atenta realmente ao horário, mas, mas eu acho que é muito importante a gente refletir sobre tudo que você está trazendo. Assim, eu só imagino, espero que o público entenda a intensidade, né, e a profundidade dessas reflexões que você está trazendo. Acredito que seja fruto. A gente percebe que é um fruto de não somente de uma experiência teórica, mas de uma reflexão vivida mesmo, sabe? E, Rafael, você ao falar, a gente percebe, a gente sente isso, quanto com certeza você teve questionamentos nesse processo todo de descoberta da arte, né, da Gestalt, da psicologia, né? Eu me recordo que você, até no fim do nosso curso, você falava que tinha vontade de estudar um pouco mais psicologia e essa relação, e aí depois fez psicologia e tá aí agora como psicólogo. É muito louco isso, assim, sabe? Eu brinquei até um dia que eu encontrei Rafael numa das faculdades, né? Uma faculdade que agora eu tô dando uma palestra, mas ele é meu métier, eu me sinto até desconfortável, né? Mas assim, como a gente circula nesses locais também, nesses espaços, né? Ora como aprendiz, ora como professor, né? Hoje à tarde eu estava ensinando, agora eu estou aprendendo, né, com você, né? Não, Estou numa postura muito mais e é tão doido crítica. isso, Vai esse lugar. circulando muito, isso é muito bacana. É tão doido esse lugar, de fato, desse desconforto, né? É, eu cada vez mais venho me encantando em observar esses movimentos, porque virou mexeu, eu me vejo fazendo quase o caminho inverso de alguns alunos, sabe? Por exemplo, eu que era da arte, fui convidado a entrar na psicologia, aí eu vejo alguns alunos da psicologia sendo convidados a entrar pela arte, né? Inclusive, ao citar os nomes, eu até esqueci de um grande nome aqui de Recife, e que, inclusive, curiosamente, né, sempre me provocou muitíssimo a diversas reflexões quanto aluno, porque era um aluno muito inquieto e tal. E hoje, né, eu sou muito feliz de ver a jornada dele, né, brincando também desse espaço artístico, que é o Caio César, né? O Caio César é um grande gestalt terapeuta daqui,
né? Hoje é um grande improvisador que inclusive trabalha junto com o Paulo e a Poliana no Dig de Improviso Gang, né? E como professor era confuso de entender porque ele trazia tudo numa vontade, numa intensidade tão grande que eu, na época, queria dar forma, trazer no eixo, sabe? Hoje, quando eu vejo o meu lugar, né, eu consigo perceber exatamente esse soltar as rédeas, esse perceber que, opa, o ser humano não é um animal para a gente tentar botar ele no cabresto. E nem os animais são feitos para viver no cabresto, né? Então, assim, soltar isso e perceber que esse processo que você traz aí do desconforto, para mim também bate desconforto. Passei a tarde inteira pensando, meu Deus do céu, uma live. O que eu vou dizer nessa live? O povo vai estar esperando algo muito, mas eu não vou entrar nesse lugar. Se eu entrar nesse lugar do algo muito, talvez eu vá entrar numa forma enrijecida que eu não quero, tá? Né? Uma forma cristalizada, pouco autêntica, que vai estar talvez querendo mais parecer do que ser. Então, largar um pouco esse lugar, amargar um pouquinho o meu desconforto e trazê-lo até para cá, falar dele aqui, né? Eu acho que fala um pouquinho dessa relação de coerência, que é o que a gente às vezes vem buscando, provocando, né? Então, nesse ponto, eu acho que alguns entendimentos foram chegando, sabe? E eles chegam, de vez em quando eles vão embora, de vez em quando eles chegam de novo, né? Entender que eles também vão estar sofrendo atualizações. Mas cada vez mais eu me percebo um pouquinho mais aberto a esse rolê, sabe? Mais disponível. Enfim. Eu acho que um grande convite que a Gestalt nos traz é isso, né? Esse enfrentamento também de nós mesmos, né? E aí eu acho que você já tem isso na palhaçaria intensificado aí pela Gestalt terapia da provocação do outro, mas a gente provocar a gente mesmo, né? Esses dias eu estava conversando com uma aluna, né? E ela estava perguntando para mim o que é viver a Gestalt. Aí eu até gravei um reelzinho, né? Tentando resumir. É meio assim, difícil fazer em pouco tempo, assim, algumas reflexões, mas aí eu tentei trazer isso, né? Que tem as diversas influências, né? Mas que basicamente é tentar ser autêntico, ser espontâneo, viver de acordo com aquilo que você acredita e etc. Se identificar com alguns valores e algumas influências da Gestalt. E aí ela falou para mim, né, que aí eu falei para ela que nem sempre eu consigo, né, que às vezes eu sou muito rígida comigo mesma. E aí ela disse, professora, o que eu gosto da senhora é isso, de falar, de assumir suas fragilidades. E a gente tem que falar mesmo, porque, assim, nem sempre aquilo que a gente se propõe a vivenciar, a gente consegue pôr em prática. Então, assim, eu acho que trazendo um pouco do que você traz para mim, né, e eu acho que talvez possa ficar, né, como reflexão, é que ser palhaço é também aceitar essas quedas, aceitar esses erros, esse desequilíbrio, vamos dizer assim, né, viver na corda bamba, né, ele não vai ali dar pirueta e conseguir cair em pé, não, ele vai cair, vai tropeçar, enfim. E aí a psicologia também, principalmente a psicologia humanista, né, que faz com que a gente tenha essa compreensão do humano, né, como integral, né, não separado, faz também com que a gente reflita sobre as nossas fragilidades enquanto psicoterapeuta, né? A gente não está nesse lugar de suposto saber, de superioridade, ao contrário, né? A gente está ali no encontro genuíno com o outro, que é semelhante a mim e que me faz escancarar as minhas fragilidades e assim, e aí voltando para o Viver a Gestalt, né? É uma proposta de vida para si, mas não quer dizer que você vai viver plenamente, porque se também você viver tudo ao pé da letra, aí se perde a Gestalt, né? Que é a ideia de você
que a vida é cíclica, de que você vai passar por várias fases, de que nem sempre você vai ser a mesma pessoa, né? Então, ter cuidado com essa questão do método da rigidez em tudo, né? E seja na palhaçaria, seja na psicologia, seja no direito, seja na medicina, seja na odontologia, como você falou, né? A gente Tem, fazer esse tem, exercício. tem umas armadilhas que a jornada muitas vezes foi me trazendo, sabe? Que muitas vezes eu até brinco com os meus alunos. E hoje eu até venho sendo mais relutante em relação a algumas coisas. Por exemplo, nas minhas formações, como ferramenta de fixação mesmo, de entendimento, às vezes eu usava alguns bordões, né, para-choque de caminhão, sabe? Algumas frases se repetiam muito durante a formação e muitos dos meus alunos saíam repetindo isso. E depois de muito tempo, e a própria pandemia também me trouxe, né, esse choque de realidade que eu acho que deu para todo mundo, mas cada vez mais hoje eu percebo que, opa, peraí, mais do que repetir a forma, é importante sempre questioná-la, porque senão eu posso estar que nem o José, marchando sem saber para onde, né? Por exemplo, uma das frases que a gente dizia bastante, né, era sobre essa relação do se, se der medo, vai com medo mesmo, né? E muitos alunos pegavam essa frase e faziam uma conversão silenciosa, sabe? Que era, se der medo, vai com medo mesmo. E eu percebia que eles transformavam isso em coragem. E não. É exatamente o outro lugar, o lugar da fragilidade. É, se der medo, leva esse teu medo para o centro da cena. E não para ele virar coragem, mas para ele ser visto. É a mesma coisa que rola com o lance do erro na palhaçaria. Eu percebo que há uma necessidade de se ter muito cuidado ao falar do erro, porque num mundo tão cheio de coaches e orientações e fórmulas prontas, né? Nada contra os coaches sérios, tá, gente? É só o estereótipo do coach. Há pessoas que vão estar falando do erro com um lugar tão transformador, o erro como um lugar tão importante, tão necessário, que às vezes elas esvaziam o significado do erro e produzem um contexto extremamente arrogante, que é o contexto do se o sujeito, mesmo errado, vira algo bom, ele não erra nunca. Eu hoje até brinco com meus alunos, dizendo assim, ó, pensar no erro, na palhaçaria, é talvez saber a enorme diferença entre cerveja e suco. É saber que, ó, o suco é docinho, geladinho, a cerveja não. E às vezes a gente vai beber a cerveja por causa do efeito dela, não é pelo sabor. Talvez pela refrescância, talvez pelo contexto, mas isso não tira o amargor dela. Ela não fica doce, ela não vira suco, ela continua sendo amarga. Assim como o café. Entender essa enorme diferença é muito, muito importante, porque é quase a mesma coisa de eu pensar assim, vai dar merda. Na vida a gente vai ter erro, vai ter tropeço. E que o tropeço vai doer. Mas ele existe. E, de certa forma, ele dá os contornos de algumas coisas na nossa vida. Mas sem necessariamente eu esvaziar ele. Sem necessariamente
necessariamente eu dizer, ai, ele é bom também. Não, ele é ruim, dói, é angustiante. Mas é necessário a gente também viver angústias. Que a vida tem angústia.